dia, corpinhos! Como estão vocês hoje? O que são vocês hoje? O que é seu corpo hoje? O que são seus negócios hoje? O que são seus relacionamentos hoje? A gente pode, por favor, destruir, descriar tudo isso? Se você tem o enunciado aclarador, use agora. Bom dia! Hoje tem um convidado muito especial que está chegando. É engraçado. E a gente vai contar pra vocês. Bom dia! Tô com a câmera virada no meu computador. Sensacional. Não tô aparecendo. Como pode melhorar? Como pode melhorar? De repente é o meu Mac que quer falar com vocês. Olha aí. Oi, Mac, o que você quer contribuir com a gente hoje? Bom dia! Bom dia. Estou com os materiais de referência da escolha por possibilidades aqui. O que está disponível? Classe babadeira, inclusive, né? Jefferson, tu já apareceu algumas vezes aqui no perfil do Sol, mas se apresenta, por favor. Exatamente. Claro. Então, meu nome é Jefferson. Hoje vamos falar ainda de barras de Axis, e essa foi uma técnica que eu conheci de fazer, né, de receber sessão no finalzinho de 2018. Deixa eu virar aqui um pouquinho a câmera, porque a iluminação está deixando meu rosto escuro. Mas mostra pra galera antes onde é que você tá, por favor. Compartilha com a gente. Vamos lá. Estou aqui no interior do Veracruz, casa de minha mãe. Tem um pátio maravilhoso, uma piscina incrível, natureza abundantemente. Animaizinhos. Aqui a gente não vai conseguir ver eles agora, mas eles estão lá pelo campo. E... Como que é? Ó, aí tá ela. Olá, mãe. Bom dia! A gente estava espiando o teu pátio. Estava espiando o teu pátio. E eu conheci as barras, né, no finalzinho de 2018. Então, passado o tempo, comecei a estudar, me tornei facilitador de barras de Axis. Seguindo em Axis ali, né, me tornei CFMW, né, que a gente tem as certificações que vai adquirindo. E esse título é incrível, né? Sim. Tipo, fucker, miracle, não sei o que. Traduzem para nós. Certifiable fucking miracle worker. É tipo trabalhador de milagres certificado do caralho. Exato. E o que mais é possível? O que mais está disponível? Então, o que mais eu posso falar sobre mim? O que pediu para me apresentar, né? O que me faz uma pergunta aí que eu trago quem sou eu. Antes de Axis ou em paralelo, o que mais tu faz? Ou que tu é? Bom, então, antes de Axis, já fiz muita coisa. Desde criança, assim, eu desenhava bastante, fazia umas animações também, né? Então, esse é um lado meu que eu gosto muito, assim, e inclusive uso as ferramentas de Axis para acessar mais disso, né? Olha aí, um anjo. Unicórnio, né? Eu também me formei, né, na universidade, no caso, a formação formal em comunicação digital, né, uma área de marketing. Trabalhei bastante tempo nessa área, até hoje utilizo isso para meu próprio trabalho com Axis e às vezes para outros facilitadores também, né, presto serviços. E já fui músico assim, de tocar em banda, tocar em orquestra de violão. Toquei numa orquestra de violão um tempão. E a gente tava falando ontem, Cada dia tu me conta um negócio diferente. Porque ontem ele me contou que ia abrir o show do Tijuana. E mais não sei quem.
Daí agora tá contando, tocando uma orquestra. Gente, que mais? O Tem que, vídeo no que é YouTube da você hoje? orquestra. Tem vídeo no YouTube da orquestra. Muito legal. Que mais é possível? E então tem bastante coisa. Uma vez uma amiga minha falou assim, pra mim até uma caixinha de surpresas. E eu acho que o legal das barras e das ferramentas de Access em geral, é que elas são um convite para a gente botar essas surpresas que a gente tem dentro da nossa caixinha para fora, sabe? Quantas pessoas, né, quantos de vocês escondem os seus presentes, as suas habilidades, as suas capacidades, né, para não intimidar os outros, para não, sabe, achando que isso faça com que os outros se sintam menos perto de vocês. E se esse é um convite para que as pessoas também reconheçam as habilidades e as capacidades delas, os presentes delas, e também se sintam mais à vontade de colocar isso para fora, né? E se você ser você, é o presente que o mundo requer. O que mais é possível? A gente conheceu o Axis mais ou menos junto, assim, né? Eu ia atender aí na tua cidade, né? Sim. E eu me lembro que eu estava muito empolgada, assim, porque eu estava recebendo sessões, e aí eu falava, gente, né, para ti, para tua mãe, é muito bom, não sei o quê. Eu não lembro o que que eu falava, o que que eu acessava, mas eu estava muito empolgada com as perguntas e com as coisas todas, né? E aí, em algum dia a gente foi almoçar e a tua mãe, assim, o Jefferson tem uma coisa para te contar, te lembra? E daí Lembro. era que eu ia fazer a primeira classe de barras e tu fez antes de mim ainda, né? E eu tava tipo, não, eu já Sim. tenho um trabalho, não quero fazer barras, vou fazer só assim, tipo, nem vou fazer, eu acho que eu tava bem nessa, né? E daí o Jefferson foi lá e fez a primeira classe, e daí conta do resto das outras. Eu fiz a primeira classe em janeiro de 2019 e aí eu fiz a segunda em março, a segunda em fevereiro, a terceira em março. Fui pro fundamento em julho, né, do mesmo ano. E eu tô com uma percepção, assim, uma consciência sobre as barras de Axis essa semana, né, recentemente, assim. Olá, Diana. Olá, Diana dizendo, olha essa dupla de milhões. Como pode ver? E até casou, né, com essa live ser hoje, que é o seguinte, inclusive, né, eu coloquei isso no history hoje, essa pergunta, assim, quando as coisas parecem não se resolver, quando as coisas, sabe assim, tipo, tá tudo, não vai pra lá, não vai pra cá, fica tentando, pensando alguma coisa, tentando solucionar, o que eu faço é ou correr as barras de alguém, ou receber barras de alguém, ou fazer uma troca, sabe? Tipo, quando as coisas parecem não se resolver, não tem caminho, né? Eu vou para as barras. Porque depois daquilo, depois de fazer barras, sabe, as peças começam a se encaixar ou se desencaixar, né? Dependendo do que. Tipo, vai embora o que não precisa, chega o que precisa. E E foi é isso que aconteceu lá no início. justamente esse desacelerar da mente, né? A gente fica ali na mente e às vezes é sobre estar captando, às vezes é sobre a gente estar sentindo alguma coisa, percebendo alguma coisa. Fica ali aquele tumulto, né? As barras por si só, né? Como uma coisa física mesmo, um toque físico ali naqueles lugares, com aquele espaço, o negócio. Uou! E aí tu sai do. E olha de Sim. longe. Tá, era isso. Exato, exato, exatamente. É calma, né? Sai aquele turbilhão de pensamentos e a gente consegue ver o que consegue ver o que está presente, consegue ver o que se requer para mudar aquela situação, ou para criar aquilo que se deseja ser criado, né? Deixa eu fazer E um parênteses que agora me veio aqui uma coisa. Tá entrando várias pessoas que ou têm a classe ou fizeram, enfim. E uma coisa que totalmente fora do assunto, gente, mas é bem valioso. Às vezes, né, porque eu ia puxar o negócio de que eu fiz a minha terceira classe para virar facilitadora, porque as pessoas estavam me pedindo para eu virar facilitadora, não era a minha ideia, com o Jefferson, e ele fez a primeira classe dele, né?
de facilitadora era uma menina e eu, né? Sim. E agora eu tô te reconhecendo por isso. Reconhece que tu me virou facilitadora, né? Tu me tornou facilitadora. E quanta gente recebeu Access através de mim depois disso. Verdade. Eu lembro, não, as tuas primeiras turmas, tinha, sei lá, 10 pessoas, 12 pessoas, sei lá. Tipo, umas E não classes só, gigantes, assim, de barras. e não só E depois, né? as classes, né? Claro, sim, sim. As sessões, tudo mais, né? Todo o movimento que está ocorrendo hoje, o que mais é possível. Verdade, gratidão. Hoje mesmo eu tava olhando para colocar no Instagram ali no perfil, né? Ok, o pessoal gosta de colocar assim, mais de tantas vidas tocadas. E daí eu colocava um número que eu pensava, tipo, é mais, é mais. Digo, cara, mas como? Agora você me traz isso. Eu percebendo a energia, né? Tipo assim, é um número maior, é um número maior. Eu, oh, peraí, como... E tem falado isso, né? Tipo, eu sou a fofoqueira das perguntas que tu faz, né? Tu faz Isso, uma pergunta, daqui a pouco eu, olha, tá sabendo de tal coisa? E tu, era isso que eu tava perguntando. exato. Então, o que Perdendo mais está totalmente disponível? contigo. Ah, Segue aí. sim, sim. Ah, tem. Deixa eu ver. Se a mãe tá na live ainda aí, tá assistindo? Não quer entrar ao vivo também para falar das barras, mãe? Jandira, venha! Eu tô percebendo, o que tá pedindo, assim, né? Tá gritando aqui. Ah, e vamos lá, o que mais pode ser falado sobre as barras? Barras de corpo, né? É Deixa eu o. falar antes um pouco sobre outra coisa. Eu fui atender, né, na cidade do Jefferson, porque a mãe dele, ó, a Jandira dizendo não consegue agora. Vai lá, a gente bota filtro quando a gente não É, tá com quando não, maquiagem. quando não se arrumou ainda. Eu comecei a atender, então, na cidade, né, aí, que é Vera Cruz, por convite da Jandira, ela me levou para aí, e aí eu comecei a atender com constelação, né, fazíamos grupos, atendimentos individuais e tal. E aí, eu acho que o quê? 2018 isso, ou 17? Acho que É por aí. 17, né? 17, E, 17. e então a gente se conheceu ali nessa época, né? Que tu foi fazer a tua primeira constelação. Eu não sei se era a tua primeira constelação, mas enfim, tu fez uma Eu primeira fiz. constelação comigo. Aham. E aí, desde então, a gente se acompanha, assim, né? E se troca nesse sentido de coisas que estão acontecendo e processos, enfim, né? A gente criou a Hora da Virada no passado, que teve os nossos workshops e mais das gurias. Sim. E então, esse espaço que a gente tem de troca, né? De se acompanhar, de se apoiar e de celebrar, assim, né? Tipo, que massa tu fez isso, que massa aquilo. É muito valioso e para mim. Eu não tinha muito esse espaço antes, quando não era Axis, sabe? Era esse espaço de cooperar e sabe? Tipo, parecia que existia um mundo de competição antes e, tipo, agora os dois são BF, os dois são CFMW, tipo, e não é sobre isso, né? É sobre realmente o que a gente está criando no mundo, o que a gente está impactando no mundo. E essas trocas de barras, né? Tipo, são essenciais para isso, né? E quanto mais a gente pode ver disso no mundo, assim, eu tenho pedido muito por isso, né? Pessoas que escolham criar mais, que sejam generosidade de espírito, que é uma das coisas que para mim é valiosíssimo, assim, né? Então, a gente está falando aqui, tipo, que a gente conversou ontem, justamente por isso, porque existe essa intimidade, esse espaço de cooperação, enfim, né? E que é uma coisa que o Axis trouxe, né? Para mim, assim, não existia antes esse espaço, existia uma competitividade, assim, e agora, tipo, meu, que demais que a gente tá escolhendo Sim, isso. E eu sim. faço E o parte do quanto. time. Exato, exato. E o quanto porque a gente reconhece, né, como ser, e o corpo também reconhece que quanto mais pessoas estão acessando consciência, né, mais
tudo muda, né? O mundo muda, o mundo que a gente vive muda, né? Tipo, não faria sentido, né? Tipo assim, só eu ou o meu grupinho ter consciência e tu bota o pé pra fora, tá tudo uma merda, né? Tipo, as pessoas julgando e brigando, não sei o quê. Então, eu acho que é sobre isso, né? O efeito dente de leão. A gente saber que aquela sementinha de consciência que a gente planta em alguém, ou que alguém planta em nós, vai crescer e vai ir para mais pessoas, e é isso que se requer, né? A gente sabe que é isso o que se requer. Ah, e qual é o tamanho do presente que olhar para essa perspectiva, né? Pode ser para o mundo. Tipo, realmente, eu quero ver o outro que está facilitando também, que as classes eles sejam maiores, que tenha mais clientes, que atenda mais. Tem aquela questão da liberação dos pontos de vista que a gente recebe essa informação no curso de base, né? Que cada vez que, para cada pessoa numa classe que está liberando um ponto de vista, seja com o PodPoc, seja fazendo as barras, outras 35 mil a 350 mil pessoas também liberam aquele ponto de vista. Né? Essa consciência coletiva, ela muda, ela vai expandindo. E o quanto é sobre isso, né? Essa consciência de não competição, é uma cooperação mesmo. E eu já percebi, observando assim, lugares diferentes onde as pessoas que não fazem access, né, trazendo informações e consciências que eu tive a sensação energética de que foram liberações que ocorreram em classes de access, sabe? Falando coisas do corpo, coisas de... como é que eu vou... Deixa eu ver como eu coloco isso em palavras. Eu já percebi produtos, por exemplo, que eram muito valiosos, nessa realidade, sim, produtos para o corpo, mas que não eram bons para o corpo, mas eram vistos como, tipo, esse produto aqui é o melhor. E aí, essa semana até aconteceu alguém falando no rádio, sabe, tipo, sobre algum produto, não lembro qual era, e dizendo, tipo, nossa, mas isso quando a gente usa muito arde, incomoda, né? Mas tipo assim, é o que o pessoal gosta de usar. E aí eu, tipo, nossa, isso é uma consciência sobre o corpo que começa a ter aí fora, muito pelas coisas que acontecem nas classes de consciência, a gente vai acessando mais consciência e os outros corpos recebem essa informação também. Né? Os nossos corpos se comunicam sem a gente falar com as palavras. Às vezes só de andar na rua, né, a gente já está liberando um monte de coisa aí. Então, de fato, qual é o presente que cada um de nós, cada um de vocês é para o planeta, para as outras pessoas, para os outros corpos? Simplesmente correndo as suas barras, recebendo barras, aplicando barras em alguém. E aí tem um ponto de vista, né, egoísta, né? Tipo, não, eu vou fazer por mim, porque eu quero curar as coisas em mim, eu quero resolver as coisas em mim, ou eu quero ter mais dinheiro, ou qualquer coisa, tipo, eu tô fazendo por mim, mas, meu amor, você não tá separado do todo. Você tá fazendo por você, achando que tá fazendo por você e tá contribuindo com o mundo. Então, essa pergunta, né, que tu tava fazendo ali, quantas vidas tocadas, e vinha que era mais, que era mais, que era mais, é justamente isso, a gente nunca sabe o impacto e é sempre maior, né? A gente acha que eu tô fazendo aqui porque eu tô com uma coisa no meu corpo, eu quero mudar isso. É impossível, né? Um processo corporal, por exemplo. A gente está correndo aqui nessa sala, as pessoas e corpos e animaizinhos que estão perto também estão recebendo. Porque é uma energia que tu chama, né? A sabedoria do universo e da energia não é estúpida. É muito mais inteligente do que a gente imagina. Então, a energia está acontecendo aqui, ela está acontecendo em volta, né? O que se requer para que a gente reconheça cada vez mais o impacto que a gente é. Por uma escolha, por um processo, por uma barra que a gente corre, né? Por uma mudança que a gente tem de ponto de vista e por um destruir, descriar, né? Um ponto de criação lá da crença e da mentira, do julgamento que libera tanta gente. A gente nunca sabe quantas pessoas estão esperando que a gente escolha, que a gente se mova, que a gente coloque aquilo no mundo ou tire aquilo do mundo para elas estarem livres, né? Então... Exato. O que mais é possível?
Qual é o Só um presente pouco das mais de barras? espaço. Só um pouco de espaço. Qual é o presente das barras para você que está ouvindo, assistindo ao vivo a gravação? Qual é o presente que as barras podem ser para você? Vamos ver. E E eu mais queria te uma convidar vez para eu pego. falar. Ó, a Diga. Jandira liberou. Manda o convite aí. Ou será que eu consigo adicionar? Deixa eu ver. Eba! Oi! Oi, Ê! oi, mãe. Ah, olha só, liberei bem na hora que tu trouxe esse tema aí, né, Vivian? Bem interessante, né? Porque lembra como eu te trouxe aqui para minha cidade, né, para ajudar as outras pessoas, né? E aí, porque tinha ajudado muito para mim, né? Então, oi, pessoal, eu sou a Jandira, mãe do Jefferson, tá? Já entrei aqui, ó. E além de mãe do Jefferson, ela é praticante de barras, conversando com entidades. Tem processo corporal também, Jandira? Não, processo corporal não. Constelação. Constelação e leitura de E alma. Como é que é o isso, nome? leitura de alma, acesso aos registros acásticos. Uhum. Isso tudo aí, né? Comecei com a Vivian, né? Trazendo ela para minha cidade, né? Porque eu sou formada como arquiteta, então hoje eu sou arquiteta de consciência e e aí tudo começou, né, com uma constelação que eu fui para Novo Hamburgo fazer com a Vivian. Adorei, amei a constelação e eu quis trazer isso para minha cidade, né? E aí, com isso, foi se abrindo para fazer outros cursos. E eu sempre fazendo, não, vou fazer só para mim, né? Não, eu vou seguir na arquitetura. Só que não, né? Só que não. Aí fiz o... Primeiro foi o curso de barras de axis, né? Que eu fiz. E aí comecei a praticar. A praticar com uma amiga, porque eu também não queria praticar com atender ninguém. E aí foi onde veio as entidades. Aí eu me apaixonei, né? Aí não parei mais. Inclusive, tu tem um livro, né? E sim, inclusive, através das entidades, eu escrevi um livro, que ele foi todo canalizado espiritualmente, né? Em 15 dias, me veio todo o texto do livro, foi algo assim muito mágico, algo assim que eu nunca imaginava que poderia acontecer, né? Isso foi o ano passado. Esse livro acabou levando nós para viver uma aventura maravilhosa numa ilha paradisíaca, onde a gente ficou lá 7 meses, vivendo assim, E, né, um momento e, especial da nossa vida, também de muito crescimento, de muita aprendizagem. Então, assim, a espiritualidade veio com tudo, né? Então, gratidão aí, e, Vivian, por a gente e ter se cruzado. Oi? sobre, pegando o tema do livro, né, das entidades, do corpo também, que né, é um pouco do. É um pouco não, é o assunto dessa série de lives. ah, Uma das coisas que muita gente tende a fazer, né? Essa realidade tem muito esse ponto de vista de que dores no corpo, desconforto no corpo são um problema, né? Que tem que ser resolvido. Tipo assim, ou tomar um remédio, ou tipo, tem algo de errado com o meu corpo. E teve um dia que eu e a mãe estávamos conversando assim, e da onde surgiu, né? Esse impulso inicial para o livro, que ela tava com umas questões de dor no corpo, assim, desconforto, uma coisa. Ela até comentou comigo, disse, tô com peso, uma dor, assim, tudo mais. E aí eu fiz a pergunta, olha só, a pergunta que eu fiz, na hora, assim, deu aquela, liberou aquilo e se iniciou o processo do livro, assim, logo em seguida. Eu perguntei o que as entidades estão te presenteando, o que as entidades estão tentando te presentear que tu não está recebendo. E aí ela disse, já aliviou. E o livro era algo que já tinha vindo em sonho, né, em outras formas. E aí, a partir daquilo ali, ela disse, nossa, agora é a hora de fazer essa canalização, tá vindo e tudo mais, né? E começou a ocorrer esse processo. Então, quanto mais
essas ferramentas, né, as barras, conversando com entidades, né, Axis, outras técnicas aí que cada pessoa usa, pode ser um caminho para parar de tornar um erro aquilo que está se apresentando, né, para o nosso corpo, ou às vezes na nossa mente, ou emocionalmente, parece um torpor, parece um problema, uma dificuldade, e na verdade é um presente, uma habilidade que está ali, né, mal identificada e mal aplicada. Tu não traz para o mundo, ninguém vai trazer. Porque é para ti, contigo, com o teu corpo. E Exato. tanto também, acrescentando a isso que o Jefferson está trazendo, as entidades também veio através dos sinais no corpo. Porque foi quando eu estava atendendo uma amiga minha que tinha câncer, que eu comecei a perceber a presença das entidades e com isso o meu corpo meio que, eu senti uma dor, assim, quase como se estivesse travando, sabe? Assim, eu não conseguia dobrar os braços, as mãos. E aí eu me assustei muito com aquilo, né? E aquilo doía muito. Eu não conseguia colocar os pés de tanta dor. Porque aquelas sessões que eu estava fazendo com ela eram muito intensas. Então, estava vindo as entidades a contribuir ali e eu não sabia lidar. Eu meio que me assustei, né, na hora. Só que o que eu fiz? Eu fui, então, buscar o conhecimento. Aí eu fui fazer, então, logo em seguida, as entidades mesmo já me trouxeram o curso falando com as entidades, que daí já teve naquele final de semana mesmo, em Porto Alegre. Então, já fui para Porto Alegre, fiz o curso. E a partir dali, assim, começou a se abrir muitas possibilidades para mim que eu nunca tinha considerado, né, ser possível, né? Então, aí foi sempre uma caminhada, assim, de muita busca, muito conhecimento. Então, é algo, assim, que às vezes as pessoas olham e pensam assim, ai, que legal essa caminhada, é tão linda que... Só que, assim, ó, por trás disso, né, a gente sabe que precisa muito estudo, precisa muita dedicação, muita coragem, né? Porque às vezes as pessoas se assustam um pouco com essa questão das entidades. Só que no momento que a gente aprende a lidar, é muito tranquilo. E veio pelo corpo, né? De novo, aí essa questão do corpo, a mente, o espírito, né? Estarem em comunicação o tempo todo, né? Tanto que eu ia trazer essa questão da coragem, mesmo que tu acabou falando, né? Eu tava aqui do tipo, a coragem disso, né? Porque a gente vive uma vida formada pelo que disseram que a gente deveria, pelo que a gente comprou que era o certo, e a gente vai vivendo aquela vida, mas tem alguma coisa estranha, eu não tô satisfeita, eu tô desencaixada, por mais que eu tenha dinheiro, que eu tenha relacionamento, que eu tenha o meu trabalho, sei lá, tem alguma coisa ali dentro que ainda não, né? E aí quando tu vai para esse romper desse, tá, mas só um pouquinho, tem alguma coisa a mais aqui. O que é isso? A gente vai para a pergunta, né? Libera nas barras esses pontos de vista que estão ali desde sempre e abre espaço realmente, né? Eu acho que no início eu também não valorizava muito as barras, né? Eu lembro que a Simone fala muito disso, assim, barras nada a ver, o que importa é a pergunta e o podpoc, né? E aí depois tu vê assim, nossa, foi as barras que abriu o espaço para que eu pudesse enxergar além realmente, né? E essa resistência vem, né? Eu também resisti muito. O Jefferson dizia, mãe, tu tem que fazer o curso de barras. Eu, não, isso não é para mim, Jefferson, isso é para ti. Não, nada a ver. E eu resisti muito, atender, resisti muito também. E aí, depois, assim, a coisa foi acontecendo de uma forma muito mágica, né? Tem uma coisa que a Bianca, né, a Bianca Navarro falou uma vez em um dos workshops, ela disse assim, né, muitas vezes as pessoas, elas entram para esse mundo através das barras, elas estão fazendo barras ali, às vezes toda semana a vida começa a mudar, começa a expandir, e aí daqui a pouco conhecem outras ferramentas e tudo mais, podpoc, pergunta, e aí deixam de fazer as barras. E aí começa, né, tipo assim, a dar umas travadinhas. E tipo, a mudança, a mágica, tipo, foi com o processo corporal, né? Barras é um processo corporal, né? A gente está tocando na cabeça, que faz parte do corpo. E... né? E... Só para lembrar. Exato. Só para lembrar. Então,
gera essa má identificação, né? Tipo, mas o que está acontecendo? E o início, né? Access, né? O Gary colocou a Barras de Access como o primeiro curso, a primeira classe, a ferramenta, vamos dizer assim, carro-chefe ali de frente, justamente porque é aquela que tem poder incrível, né? Tem até aquela frase, se tudo o que você fizer for aplicar barras, presentear barras e receber barras, eventualmente você chegará à total consciência. Se tudo o que você fizer for aplicar barras e receber barras, eventualmente você chegará à total consciência. Né? E então, quando as pessoas fogem das barras, porque seria o caminho mais fácil, não precisa pensar, não precisa ficar falando, cavocando, né, tentando entender, analisando. Só se requer deitar numa maca, ou numa cadeira, ou no sofá, ou numa cama e deixar alguém tocar seus pontos na cabeça ali, ó, relaxar, dormir e acorda, as coisas começam a mudar, a vida começa a melhorar. É essa facilidade que... Quantos de vocês, essa é a facilidade que vocês estão pedindo e não estão reconhecendo que seria, né, tipo, o caminho? E ontem, né, a gente estava conversando, eu e o Jefferson, sobre questões pessoais, assim, se liga às vezes e começa a se facilitar e fazer pergunta, enfim. E ontem tu estava falando que tu estava resistindo muito ao facelift, né? E aí, agora, ontem mesmo, o facelift se apresentou, tipo assim, tá aí, bora lá, né? E a mudança que o facelift vai trazer para ti, né? A percepção que tu teve da mudança disso. Então, se vocês quiserem falar um pouco dessa coisa de o que tu tá mais resistindo é o que vai te trazer maior mudança, porque eu acho que tem uma coisa aí que vocês sabem que vocês podem trazer pra gente. Fala primeiro, mãe. Pode ser, deixa pra ti aí. Tá bom. Que energia, espaço, bom, consciência. Então, tá, vou engatar aqui, vamos lá. Essa questão da resistência e realmente, assim, ó, é algo que traz muita consciência quando a gente olha para isso. Então, as próprias barras ensinam muito a gente a olhar para esses sentimentos que a gente tem muitas vezes, assim, de resistir, de se incomodar com alguma coisa. Normalmente a gente quer deixar para trás, não quer olhar para aquilo ali, né? A gente foge. E quanto mais a gente foge, mais o universo traz aquelas questões que a gente não quer olhar. E ali está a consciência quando a gente aceita, né? Então, que foi lá o meu início, né, neste universo das terapias. Eu resistia, eu não queria nem fazer o curso de barras, eu achava que não era para mim, era para o Jefferson, né? Eu queria só participar das constelações, eu amava participar das constelações, só como participante, né? Então toda vez que a Vivian vinha, eu participava, eu adorava, trazia as pessoas, mas não era para mim, não, imaginei, me passava pela mente isso, né? E de repente, não, de repente começou a vir o convite, né, através da energia, para mim fazer os cursos, para atender pessoas, e aí eu comecei a perceber a mudança na vida das pessoas, e aí foi que eu comecei a me encantar por este trabalho, de ver que tinha questões que chegavam até mim através da espiritualidade, tanto que eu não divulgo o meu trabalho. O meu trabalho vem, as pessoas se conectam pela energia, pela espiritualidade, e aí o que acontece? Tem questões que não é para medicina, tem questões que não é para psicólogos, tem questões que é espiritual. Então, é um trabalho que começou a me encantar. Me encantei muito, assim, que eu comecei simplesmente a ir para este universo das terapias e, aos pouquinhos, fui deixando a arquitetura, que era uma área que eu trabalhava há 15 anos. Parei de resistir, reagir e comecei a me entregar para este trabalho. Então, é um trabalho, assim, que na parte da espiritualidade, sim, me assustou bastante, principalmente essa questão do livro, né, que ainda é recente. Eu não tenho falado muito dele ainda, porque eu estou sentindo, assim, que eu estou tendo um preparo também, né, para lidar com muitas questões que estão vindo. Então, é um trabalho, assim, que vem essa resistência. Eu ainda estou, digamos assim, de novo, num processo de resistência e de algumas coisas que eu sei que eu estou sendo preparada para começar a levar para o mundo. E aí eu estou aceitando também. Isso é interessante. E tem um presente em... Talvez a palavra não
seja enfrentar, mas em escolher aquele caminho de maior resistência, que é o quanto isso ativa aquele ponto onde tu chega num limite que tu faz algo diferente em relação àquilo, sabe? Se tu fica resistindo uma determinada questão, seja porque ela realmente é uma limitação, é um problema e aquilo não deveria fazer parte da tua vida, ou porque ali tem um presente e tu ainda não tá vendo, né? No momento em que tu vai em direção àquilo, isso ativa tanto as nossas reações emocionais e tudo mais que a gente usa as ferramentas para mudar. E enquanto tu não ativa, tu não sabe o que tem ali. Enquanto tu não vai em direção àquela escolha onde há resistência, tu não sabe o que tem ali para poder limpar, né, para poder processar energeticamente aquilo. E aí a gente entra num mundo de imaginar qual é a limitação, imaginar qual é a crença que está impedindo, e tu não está lidando com a crença real, né? Só quando tu tá lá que tu consegue ver, né, qual é o verdadeiro bloqueio, qual é a verdadeira crença, e aí e aí tu pode usar as ferramentas para mudar aquilo. Então, mais uma vez, né, qual é o presente que aquelas áreas da tua vida de maior resistência, qual é o presente que elas escondem para você, que elas, né, que tem disponível para você, como pode melhorar. E eu quero reconhecer e parabenizar também, porque a gente já conversou algumas vezes, Jandira. Eu acho que tu até fez constelação sobre isso, né? Ou apareceu no meio da constelação sobre o se mostrar, se aparecer e fazer lives. Então, realmente. Isso para mim ainda é desafiador. E é isso, né? A gente reconhece que aquilo cria mais, vê que tem um desconforto, né? Que não é o peso, é um desconforto. E tu vai, não, peraí, eu tô vendo que tem algo além aqui. Eu tô vendo que eu tô me parando aqui. Deixa eu ir além, né? E eu acho que é um processo que todos nós que influenciamos energeticamente, verbalmente, enfim, espiritualmente, outras pessoas, a gente passa em algum momento. É tipo, tá, mas eu realmente vou contribuir, mas quem sou eu na fila do pão para abrir uma câmera e falar para as pessoas? E aí a gente abre e fala 2 palavras e as pessoas, oh, meu Deus, mudou minha vida, né? É esse espaço que a gente acha que é pequeno, né? Mas eu vou falar aqui, blá, e vai mudar a vida de alguém. Ou daqui 10 anos alguém vai ver essa live e vai ser sobre isso, né? Ó, tem alguém falando aqui, uma pauta super interessante, agradeço por compartilhar. É isso, né? Onde tem um desconforto, não é peso, não é mentira, não é julgamento, é desconforto. É tipo, ok, eu poderia fazer isso, mas né? Onde tem esse desconforto, vai adiante, né? Vai olhar para o que está te travando, vai olhar por que tu não está disposto a mover isso, né? E se não tiver a fim de olhar, vai pro desconforto, aquela energia vai ficar ali, e daí depois faz barras de axis. Tipo, que libera igual. Deita na maca e deixa alguém encostar nos pontos da tua cabeça. Porque é interessante isso que vocês estão trazendo, porque assim, tem coisas que às vezes sozinho a gente não consegue. Então, realmente, essas coisas que a gente sente que é difícil, que a gente resiste, que a gente fica ali naquele espaço de dor e sofrimento, é aí que a gente precisa abrir a porta para alguém entrar e ajudar, para deixar outras pessoas participar da nossa evolução, né? Que seja através de uma sessão de barras, de uma constelação. Porque muitas vezes a gente fica no sofrimento querendo resolver sozinho. E aí a gente não consegue. Por quê? Porque aquilo é no nosso inconsciente. É aí que a gente precisa de outras pessoas para ajudar a gente a destravar e seguir aí na vida, né? Total. Às vezes tu paga para uma sessão algo que muda, tipo, os próximos anos da tua vida, né? Tu ficaria tipo assim, não vou ali gastar aquele dinheiro e ficar sofrendo dia após dia, após dia, após dia. E uma sessão, às vezes, tipo assim, muda tipo, muito, né? Muita coisa. Então... essa questão é bem interessante, do investimento, né? Exato, exato.
Porque muitas pessoas tendem ainda a resistir, né? Que foi o que aconteceu lá atrás também. A gente fica nessa assim, mas eu não vou pagar um valor por sessão, é muito caro, eu não vou pagar esse curso que é muito caro. Mas e o resultado, a transformação que isso traz? Isso não tem preço. Isso é algo que não tem dinheiro que pague. A mudança, a paz, a felicidade, conseguir usufruir das coisas materiais com prazer, que muitas vezes a gente tem tudo e não tem nada. E aí? Exato. E tem um termo que o pessoal usa até, né, falando em marketing ou coisa assim, que é o custo de não comprar, né? Se tu vai calcular o custo que o teu cliente tem, ou que você tem, né, de não adquirir alguma coisa, às vezes tu vai ver que é muito maior, né? Tipo, investir, daqui a pouco vai ficar doente, investir em remédio, investir, sabe? Ter que tratar tudo aquilo que isso vai gerar como uma bola de neve no futuro, tanto na tua vida, simplesmente pela não disposição de hoje, né, agora, essa semana, ou enfim, né, nos próximos dias, fazer algo, né, como as barras, que vai liberar, sabe, vai ou começar a liberar, ou às vezes liberar tudo isso, né, com mais facilidade, mais rapidez, seja porque acha que é caro, ou que acha que não tem o tempo de tirar, né, uma hora e pouco ali da semana para ir fazer, ou porque existe alguma resistência mesmo, né? Tipo, isso é uma terapia, o que é isso? Eu não preciso disso, enfim. Enquanto que... É do ZT? É do ZT, Tinha um negócio assim que falavam das barras, em algum momento apareceu isso, né? Tipo, que era uma coisa de ET, não sei o que, eu não sei nem de onde veio, nem para onde foi, mas eu lembro que tinha gente que falava, esse negócio aí é de ET. Mas é verdade, né? É verdade. Barras de Axis foi canalizada, Gary canalizou Barras de Axis a partir de seres de outro planeta. Então, Barras de Axis é dos ETs, de fato. Tanto que a gente faz as posições assim na cabeça. Uma vez quando eu trabalhava na empresa ali em Santa Cruz, logo que eu comecei a fazer os cursos, daí um colega meu queria saber como é que era, pediu para eu fazer um pouco nele. Daí eu fiz uma exposição assim, dele tipo assim, isso é a saudação extraterrestre. Então, tipo... Não é uma mentira, né, que Barras de Axis é dos ETs. E eu queria falar uma coisa sobre as barras que talvez esteja um pouco fora de contexto, mas está aqui me martelando há algum tempo. A maioria das terapias, inclusive a constelação, né, é algo que a gente vai lá se expor a algo que a gente não quer ver e tu é obrigado a ver, né? Não tem... a pessoa pode dizer que é uma bobagem, pode dizer que, não entendi, mas tu viu, né? No teu inconsciente tu recebeu aquela imagem e tu viu. Tu foi exposto àquilo, né? E eu acho que todas as outras terapias e coisas de cunho emocional e psicológico são dessa maneira, né? Tu é obrigado a ver. As barras, tu não precisa mexer na coisa, né? Tu deita ali, alguém toca na tua cabeça e aquilo é liberado. Talvez a memória venha, talvez não venha. Mas uma das coisas que me chamava muita atenção no início, né, como cliente barras, era que mas lá, não era mais automático, não se projetava de novo na minha vida. E aí, na classe de barras, tá escrito isso, né? Que as coisas que são automáticas começam a ser liberadas e tu fica mais presente com aquilo e tu tem escolha. Exato. Então era isso que acabava acontecendo, assim. Eu não acessava uma coisa específica e falava sobre aquilo e entendia o porquê que aquilo estava acontecendo, de onde que veio. Eu só recebia as barras. E aí a coisa não estava mais lá, não aparecia de novo na minha vida, no meu comportamento, enfim, emocionalmente falando, né? Então eu vejo isso como uma morosidade sem tamanhos, assim, né? O corpo, ele é tão inteligente que ele vai liberar aquilo que eu consigo lidar.
ele não vai me expor a algo que eu vou ficar no drama depois mais 10 dias e não vou dar conta de processar, né? O corpo simplesmente sabe o que eu dou conta, o que ele dá conta e libera aquilo, assim, não tem espaço de mais amorosidade do que esse pó que se requer para sobrecriar isso. Mas para mim, assim, foi essa descoberta, né, eu posso liberar as coisas sem sofrer. Nossa! Mágico, né? Até porque o corpo, né, ele é o nosso sinalizador, é o nosso alarme, né? Todas as nossas questões emocionais que a gente não olha, ela se manifesta através do corpo, seja uma dor de garganta, quando eu quero falar algo que eu não falei, que fica ali, seja uma coceira, que é uma irritação de algo que está me irritando, que eu não consigo expressar. Então, eu estudo muito sobre a linguagem do corpo, né? Então, eu vejo quanto o corpo expressa nossas emoções. E a gente faz o quê? Vai lá e se entope de remédio para tirar aquela dor, mas não olha a raiz, o que está por detrás causando aquilo ali, né? E então as barras é excelente porque ela vai ali limpando, né, o que está ali na nossa caixa preta ali causando sofrimento que a gente nem imagina. Esse é um ponto bem legal, né? Que apesar de as barras serem aplicadas na cabeça, né? São pontos na cabeça, tem um efeito no corpo todo, porque elas estão fazendo uma liberação de pensamentos, sentimentos e emoções. E onde, né, como a mãe falou, onde se manifestam as nossas emoções? No corpo, né? Se está alegre, o corpo vibra. Se está tenso, é o corpo que se contrai, né? Se está nervoso, é um frio no estômago, um frio na barriga. Então, essa liberação que é feita inicialmente a partir da cabeça, ela reflete no corpo todo. Sistema nervoso todo, né? Porque a gente toca aqui em partes do sistema nervoso, mas o sistema nervoso é todo aquele desenho, né? De vários. Não sei como é que chama isso. Aqueles esqueletos, daí tem os órgãos, tem, Exato. tem o sistema nervoso inteiro no corpo inteiro, né? E tanto que a gente observa, por exemplo, como tem uma frase que diz que a nossa energia chega antes da gente, né? Então, quando tu vai tu vê uma pessoa, se tu é um observador, tu observa a energia da pessoa, tu já tá sabendo como é que aquela pessoa está. Se ela está bem ou se ela não está. Então, quantas pessoas têm a habilidade de chegar no ambiente e já saber, né, como é que tá ali, antes mesmo de conversar com alguém. E é incrível, quando a gente trabalha isso e a gente ativa essa habilidade que todos nós temos, né? Que aí é interessante também a gente reconhecer que todos nós temos essas habilidades. O que difere uma pessoa da outra é que uns buscam conhecimento, investem nisso e outros não. Então, nós todos temos essa habilidade para poder viver melhor. Eu gostei disso. O que difere um do outro é que alguns buscam conhecimento, investem nisso e outros não, né? E aí, né, de alguma forma acabam sofrendo com aquilo e ficam pela metade ali, né? Tipo assim, encontra um pouquinho, né? Pega um pouquinho ali, um pouquinho aqui, mas não vai para valer por aquele caminho. E carrega não se as liberta crenças, né? totalmente. Muitas pessoas carregam crenças, que daí entra a constelação, né, Vivi? A gente que trabalha nessa área aí também, a constelação traz muito essa consciência pra gente, assim, de que a gente não tem que comprar esse ponto de vista de que, a minha família morreu com câncer, então eu também vou morrer com câncer. A minha família tem depressão, toda a família tem, eu também tenho que ter. Não, isso é uma crença que se tu não trabalhar, realmente vai reproduzir isso. Mas no momento que tu tem essa consciência e trabalha com essas técnicas, simplesmente corta essas correntes de emaranhados aí com doença. Tem um ponto de vista, cria a tua realidade, né? Tem um ponto de vista de que vai ter as mesmas doenças da família, o que isso cria no teu corpo, né? Agora, tu pode liberar o ponto de vista de que o que aconteceu com a tua família vai se repetir contigo, então tu pode viver algo diferente, pode ter uma realidade diferente, inclusive com o corpo, né? E com toda a tua vida. E falando um pouquinho mais sobre canalização, né? Barras de Access, teve o livro da mãe que a gente falou também. Só para completar aquela história que a gente entrou antes ali, as barras, né? Elas foram canalizadas, né? Então, Gary
teve, né, esse processo de começar a fazer perguntas, como eu gostaria que fosse a minha vida, né, o que eu posso ser ou fazer que tornaria a minha vida e o mundo um lugar melhor, e perceber uma energia, né, e ele começou a desenvolver as habilidades de canalizador dele, né, como canalização, e um dia alguém ligou para ele, né, tocou o telefone, e um conhecido dele, enfim, pediu, né, que o meu massoterapeuta gostaria que tu canalizasse para ele. E ele percebeu que a energia de canalizar para aquele massoterapeuta tinha a mesma energia das perguntas, né? Como eu gostaria que fosse a minha vida, o que eu posso ser, fazer, ter, criar, gerar, que tornaria a minha vida e o mundo um lugar melhor. E foi onde surgiram as barras de Axis, né? Naquela canalização, né? Ele tinha um ser que, através do qual ele canalizava, que era o Ras, né? O que mais é possível? Como pode melhorar? E esse processo ele começou a fazer, olha só como surgiu a classe de barras de Axis, né? Ele começou a fazer essa canalização, fez para aquele massoterapeuta, aí ele foi outro dia e surgiu a mesma canalização, né, para outra, foi surgindo assim para outras pessoas, e ele canalizava e ele ensinava os pontos para a pessoa. Ele dizia, né, então, ó, toca aqui e tudo mais, esse ponto vai liberar tal coisa e tudo mais, até o dia em que o Gary se deu conta. Isso é uma classe, né? Isso é um curso que está acontecendo aqui. Tipo assim, cada vez que eu vou canalizar, eu estou ensinando, né, isso para a pessoa, isso é uma classe. E aí se transformou no que veio a ser a classe de barras de Axis, que é uma classe de um dia, né, inclusive. Então, teve esse processo, né, vamos falar... Pode falar. Que em algum momento ele teve alguma resistência também, né? Já que Teve. a gente está trazendo esse assunto da resistência, muito interessante. Ele teve essa resistência. Tá, mas eu vou canalizar para o massoterapeuta, eu vou ter que ficar pelado? Uhum. Tipo assim, teve uma, né? Tá boa, né? Inclusive a coisa da canalização. Ele perguntou, né, Bruno? Como? Ele perguntou, eu vou ter que tirar minha roupa? E a própria questão da canalização, quanto que ele resistiu também ali um momento, tá, mas olha só, e daí vamos lá, de novo, né, é uma pessoa escolhendo enfrentar algo que ela não estava disposta antes, então ela enfrentou isso. E o Axis hoje está em 170 e tantos países, né, milhões de pessoas. E teve, pode falar. Tá. E teve no processo da canalização uma resistência na técnica de canalizar mesmo também, né? Que ele, como ele canalizava de duas fontes, né? Do ser Ras e dos extraterrestres, né? Tipo, tinha uma diferença com o corpo dele na canalização quando era dos seres de outro planeta, porque eles não tinham o hábito com o corpo da Terra. Né? E então ele dizia assim, eles falavam muito e respiravam pouco, e era difícil para o corpo do Gary fazer aquela canalização, que era de onde estavam vindo as barras também, e ele disse, né, eu não vou fazer isso mais se isso não for feito através do Ras, né, que era o ser. Então o Ras tipo, intermediou a canalização lá dos seres, né, de outro planeta. Então teve todo um processo do tipo, ali tinha um presente muito grande, mas tipo, nossa, olha como é difícil, não tá rolando, eu não vou fazer mais isso se não der dessa forma. Oi. Eu não vou fazer mais isso se não vier dessa forma. E aí, né, o quanto, tipo, essa resistência que às vezes tem também é sobre olhar, tipo, de que outra forma isso pode ser feito, isso pode ocorrer, que vai criar mais facilidade aqui. E por causa disso, né? Por causa dessa uma pessoa, inclusive a Naomi trouxe muito isso na live dia 21. Tipo, o Gary ficou sozinho criando Axis por 10 anos. Aí chegou o Dan. Depois que o Dan chegou, foram 20 anos só eles dois. Depois chegou a Simone. Então, né, a gente tem um costume de querer tudo pra ontem. Eu fiz 2 sessões, não mudou nada. Tipo, gente, são... Quantos anos tu tem, né? São essa quantidade de tempo e mais além do que isso, porque tem outras vidas, tem o transgeracional e blá, 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 que você tá com esses pontos de vista fixo. A sua vida hoje é o resultado dos seus pontos de vista até então.
Para mudar isso, gente, vamos mudar os pontos de vista, vamos liberar esses pontos de vista para algo diferente poder aparecer, né? Quem você é muito formado pelo que os outros disseram que você é. A gente começa a se questionar o que a gente quer comer e daqui a pouco a gente vê por que eu estava comendo a minha vida inteira isso aqui, não faz sentido, eu não gosto, meu corpo não gosta. Por quê? Porque em algum momento tu comeu, aquilo foi legal e alguém disse, ela adora arroz de leite. E aí soca arroz de leite toda vez, porque tu adora arroz de leite. Mas eu gosto de arroz de leite? Não, alguém disse que eu gostava, eu comprei e continuei comendo arroz de leite, sabe? O que você é não é o que você é. O que você é formado daquilo que os outros disseram. Então, quanto disso precisa sair para a gente entender realmente, não, peraí, meu negócio é com entidade. Não, meu negócio é com corpo, meu negócio é com negócios, é com seres, com os animais, né? Tem agora a especialidade conversando com os animais, que a gente tem uma facilitadora no Brasil, na verdade, uma facilitadora de língua portuguesa. Então, sabe, são coisas que a gente vai descobrindo sobre a gente quando a gente tira esses pontos de vista de quem eu sou, o que eu gosto, que não são nossos, eles foram implantados, porque a gente, né? A pessoa disse que eu sou legal. Eu sou legal. Tá, mas eu também sou uma vaca, cadela e malvada. Tá, então eu não me permito ser isso porque o outro disse que a Vivian é tão fofa. Não, eu também posso ser essa outra coisa. E assim, o contrário também. Porque tu é egoísta. Tá, mas eu sou realmente egoísta? Ou eu comprei que eu sou egoísta e tenho que evitar ser egoísta, então eu sou, né? O quantas vezes ser egoísta é o presente que se requer, né? Porque quantas pessoas se incomodam quando a gente tenta ser muito agradável com elas e fazer tudo pelo outro e querer, sabe, a gente mesmo, tipo assim, nossa, aquela pessoa que fica ali em volta querendo, sabe, resolver tudo pra gente, ela não tá sendo egoísta, mas tipo, e às vezes irrita, né? E tipo, o quantas vezes esse ser egoísta que a gente evita é o lugar de eu cuidar da minha vida, né? E deixar que o outro faça as escolhas dele, e se ele me pedir algo, então eu contribuo, né? Ó, Oi, Julia. Olá, Julia. O Julian também estava lá na Ilha Bela, né? Acho que está de novo lá já, quando nós morávamos lá. Ele comentou aqui, ó, nada vence os juros compostos da vida. Cada ação se acumula com a ação anterior e multiplica os resultados de uma forma exponencial. Exato, né? Quantas criações, quantas escolhas a gente faz hoje, né? Estamos aqui fazendo essa live e isso leva informações para mais pessoas que vão, né? Que isso vai multiplicando, que vão levar para outras pessoas, que vai mudar a vida delas. Então, legal, gratidão pela contribuição aí, Júlia. E essa consciência, assim, de que, como já está falando ali da questão da canalização, né, de que foi difícil e tudo, tem este lado, assim, e o que acontece? As pessoas querem facilidade, querem viver uma vida com leveza, querem viver com alegria, porém elas não querem, né, passar pela caminhada de ter que olhar para as sombras para poder ligar a luz. Então, a vida não é só sobre ver a luz, ver as facilidades. Para isso, a gente precisa sim olhar para as nossas sombras, olhar para os nossos monstros, para poder mudar, para poder, né, ressignificar muitas coisas e poder viver melhor. Então, realmente é algo que a gente vê muito isso, essa resistência muitas vezes está nisso, né? A pessoa resiste a olhar suas sombras. E aonde é sombra, a realidade é que é o maior presente, né? Esses dias eu tava num processo e aí conversei com o Jefferson, né? E ele perguntou assim, qual é a coisa que tu mais esconde do mundo sobre ti? E eu falei, é que eu sou muito profunda. Ninguém conversa comigo sobre a televisão. Ninguém conversa comigo sobre o que o vizinho tá fazendo. Ninguém que tá perto de mim vai falar uma trivialidade, porque eu não consigo. E não é uma arrogância e petulância. É que eu vou trazer alguma coisa ali que vai levar a pessoa lá para o submundo dela, que vai levar ela para alguma dor, que vai levar alguma coisa de transformação nela. Eu sou essa pessoa e eu desconforto as pessoas só por estar no lugar, porque eu tenho essa energia. E aí, quando ele perguntou o que tu mais esconde, eu fui para esse lugar e eu olhei, mas isso não é um problema? Isso não é errado. É o meu jeito de ser,
né, de ir lá nas profundezas e quanto tempo eu trabalhei com a constelação, hoje com o Axis, é esse enfrentamento da dor e da dificuldade que vai te trazer o maior presente. E aí, né, gratidão por essa pergunta. Como? Ser forte, eu disse, tipo, o quanto enfrentar essa dor, essas sombras, é reconhecer que tu é forte. Por que tu não enfrentaria, né? Porque tu acha que tu é mais fraco que elas, por exemplo. E aí, coisa que a gente conversou dentro disso, né? E tem que falar contigo, porque eu sabia que tu ia trazer uma coisa muito mais além do que eu estava disposto a olhar naquele momento. E foi sensacional quando tu falou isso, assim, porque, tipo, quantas vezes as pessoas me evitam ou me rejeitam de alguma maneira, porque é isso, né? Eu vou trazer essa profundidade. Não quer falar sobre alguma coisa, ou quer só reclamar no meu ouvido, não me chama. Porque eu não vou deixar. E não é porque eu vou te empurrar isso. Porque pura e simplesmente eu tô falando de mim. Às vezes eu falo com uma amiga, amiga, aconteceu isso, e daí eu me dei conta disso. Só por eu estar falando isso, cai zilhões de fichas na pessoa. Mas eu não tô tentando fazer isso com ela. Eu tô falando de mim. E é bem isso, né, Vivian? Depois que a gente começa a viver a partir da consciência e ver que aí a vida fica mais leve, a gente não consegue mais viver mentindo, viver na mentira, no sentido assim de fingir, não cabe mais este espaço, né? E como tu disse ali, ó, é no problema que está a transformação. As pessoas resistem a olhar para os problemas, para lidar com isso, mas é ali que está o presente da vida. É ali que a gente evolui, que a gente cresce, quando a gente enfrenta, olha e ressignifica. Que é, né, a nossa missão aqui, a nossa evolução. Para isso a gente está aqui, para evoluir. Evoluir é isso, né? Olhar para as nossas Exato. Exato. E tem uma coisa que acontece quando a gente está buscando algo na nossa vida, né? Eu tenho um alvo ali, um objetivo, né? Eu gostaria de chegar em tal lugar. E não vai. Muitas vezes a razão é porque você tem coisas escondidas que você acredita que se chegar lá, elas serão reveladas. E aí, se você não olha para aquilo, né, para liberar, você não chega lá, porque inconscientemente você pensa, nossa, se eu atingir esse meu objetivo, digamos assim, né, vou ter mais clientes, enfim, viver mais, viajar mais, as pessoas vão me ver mais, e então elas vão ver essas sombras minhas que eu estou escondendo até de mim, né, e isso vai ser revelado, então eu não posso, e aí, quantas vezes, né, você está olhando para os seus desejos, para os seus sonhos e não avança porque ainda não liberou alguma sombra que tu acha que se eu chegar lá, as pessoas vão ver, meu Deus do céu, né? Não estou disposto a olhar para isso, né? Então, se você tiver total disposição para olhar para todas as suas sombras, para todos os seus medos, para todas as suas não coragens, né? Você também pode escolher tudo aquilo que é o que você deseja, que você sonha, porque daí se alguém mais vê, tanto faz, né? Tipo, tanto faz. Se alguém vê alguma coisa aí que agora eu estou disposto a ver também, tudo bem, não tem mais medo ou vergonha disso ou qualquer coisa. E era esse espaço, né? Eu estava tentando esconder essa profundidade porque eu mal identifiquei que eu estava incomodando a pessoa, eu estava indo além do que a pessoa queria, ou era desconfortável, ou, ai, quem é que quer falar de profundidades o tempo todo, né? Eu também. Quer falar sobre processo, sobre... Adoro. E eu estava escondendo isso como se fosse errado, como se fosse um problema. Então, deixa eu falar de frufru aqui, deixa eu ser florzinha, facilidade, alegria e glória. Mas o processo para real leveza, e esses dias eu falei para alguém, tu acha que eu sou leve, faceira e brincalhona hoje? Porque eu ralei pra caralho, olhando para um monte de dor e um monte de coisa que tinha ali escondida. Né? Eu me trabalho com autoconhecimento desde 2001. Assim, tem algum tempo. Então, para chegar, né, na facilidade, alegria e glória, tem esse processo de passar pelo desconforto da coisa. Sim. E nessa história não tá errado. Exato. E nessa história de ir para o desconforto, né, passar por ele, eu pessoalmente cheguei em formas diferentes de usar as ferramentas
Por exemplo, o mantra de Axis. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Recentemente eu peguei uma situação desconfortável que era desconfortável para mim e tipo, tá bom, parar de resistir a isso. E aí, óbvio, né, vieram muitas reações emocionais, veio, né, peso, desconforto. Fiquei tipo, meu Deus, o que eu faço com isso? E aí, o que eu pude acessar a partir disso foi fazer 10 mil vezes o mantra, né? Que normalmente a gente faz 10 vezes de manhã e 10 vezes de noite. Eu fiz por 2 dias, 10 mil vezes o mantra em cada dia, que eu calculei dá 8 horas. E isso me trouxe um presente muito grande, que ao invés de ficar, tipo, o dia todo ali pensando naquilo, pensando no problema, pensando em outra coisa, eu posso estar mantrando o tempo todo, né? Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. E isso também já começou a abrir muitas outras mudanças, muitas outras coisas começaram a expandir na minha vida. E eu me dei conta de que justamente encarar o desconforto possibilita com que eu encontre uma forma de sobrecriar aquilo. Né? E não encarar trava tudo. Tipo assim, tudo fica travado. Aí encarar, eu sobrecrio aquilo e muito mais. Né? Então, qual é o desconforto que vocês, que cada um, né, de vocês que está assistindo e tudo mais, está resistindo, que poderia olhar para ele agora e sobrecriá-lo, descobrir novas formas de sobrecriá-lo. E que talvez seja até um desconforto físico, né? Imagina, tem uma amiga minha que está trabalhando com essa coisa da comunicação, de tu ir lá na frente, se expressar e tal. Então imagina, né? Tu vai num palco com 100 pessoas, vê as sensações físicas que aquilo vai te trazer, né? E vai trabalhar no que tá te travando, né? Eu tenho um ponto de vista, até falei ontem pro Jefferson, para mim as coisas são sempre maiores e sempre melhores. Eu não vou me conformar em algum momento que tiver menor do que já foi. Porque não, eu sei que pode ser maior e melhor. Então, cada desafio que aparece, cada dificuldade que aparece, não é um sinal do universo para te parar. É um sinal para tipo, oi, tem aqui uma coisa que está me impedindo de chegar. Então, deixa eu parar, olhar para isso, receber barras, fazer processo, sei lá, o que seja, para ir além disso. Né? Nenhum desconforto é para te parar e o universo dizendo que não é por ali. É para te parar. Peraí, isso é verdade para mim? Faz sentido para mim? Sim, faz sentido. Beleza, então o que isso requer para eu sobrecriar, para eu passar por cima disso, para eu dar a volta nisso, enfim, para eu liberar o que está me impedindo de realmente ir além disso, né? Nenhum bloqueio é para a gente parar. É para ir além, sabe? Quando tu pega esse é tipo, tem algo aqui, ó. Então vai em direção ao desconforto e não contra ele. O que mais é possível? Gary diz que se a gente tem alguma coisa pela qual a gente luta ou com a qual a gente luta contra, né? Teve uma chamada dele que o nome era abrindo mão da luta. Acho que era esse. Giving up the fight, né, em inglês, abrindo mão da luta. A gente tem algo que nós estamos lutando contra ou a favor. Tudo o que a gente pode ter é um lado ou o outro daquilo. Uma polaridade ou a outra daquilo. Tu não pode ter as infinitas possibilidades. Né? Então, se tu defende que... me ajudem com um ponto de vista aí que as pessoas lutam contra, por favor. Corpo, né? Emagrecimento e tal. Isso é uma coisa muito desse momento agora também, que daí as pessoas vão pro extremo oposto, né? Tipo, tem a ditadura da magreza e do corpo de gostosa, né? Que não são todos os corpos que conseguem ser assim, ou que tem esse desenho, por exemplo. E aí tem o oposto disso. Não, então eu vou defender que eu tenho que ter o meu próprio corpo, independente se ele tá saudável ou não, sabe? Sim. Exato. É esse ponto aí. Exato. E aí o que acontece? Olha só, esse é um ponto muito, muito massa, né? Porque aí tu tem duas polaridades, o corpo mais gordo ou o corpo mais magro, né? Então, tipo, fica lutando contra ter um corpo gordo, tendo que ter um corpo magro, ou vice-versa, né? Não, eu não tenho que cuidar do meu corpo e tanto faz do jeito que vai ser. E tem uma coisa que, se tu olhar assim, por exemplo,
se a gente olhar para as árvores, né? As árvores, elas têm inúmeras formas, inúmeros tamanhos, inúmeros tipos, e tu não julga que uma árvore é melhor do que a outra, ou que uma árvore é mais bonita do que a outra. Então, tipo, tu olha a árvore, ou que uma árvore está mais certa, né? Se parece mais certa do que a outra. E o que faz com que com os corpos seja assim, né? E se tu não tem o ponto de vista de que o corpo deve ser de um jeito, ou não pode ser de outro jeito, então tu pode permitir com que o teu corpo seja da forma que ele gostaria de ser, sabe? E que tu escolha também o que tu gostaria com o teu corpo, independente de padrões, né, sociais, independente de regras ou de estigma, status e tudo mais. Tipo, quanta liberdade tu poderia ter com o teu corpo dele ser e se parecer da forma que tu escolher e que ele escolher, se tu não tivesse realmente que lutar contra ou a favor de algum ponto de vista, né? E as barras, né, de novo voltando, as barras são uma forma justamente, né, de trazer essa gentileza para o corpo. Hoje tu deita na maca, alguém toca a tua cabeça e tem ponto de corpo, né? Tem ponto sobre pontos ligados ao corpo. E isso se dissipa, né? Essa luta, esses pontos de vista todos se dissipam e você pode escolher o que quer que você escolha, né? Você tem infinitas possibilidades com o seu corpo e não somente tipo, lutar contra ser magro ou gordo ou estar em forma ou fora de forma, né? O que mudou para vocês as barras e o corpo? O que mudou no corpo depois das barras para vocês? Quer falar primeiro, mãe? Pode falar tu. Tu que Tá. já tá aí. Vai lá. Tá. Não, só ainda colocar uma observação ali que o Jefferson estava trazendo, também do corpo, o quanto a gente observando o corpo, a gente consegue também fazer a leitura do que o corpo está querendo se comunicar. Né? Então, para mim, eu acho que já respondendo a tua pergunta, então, ainda, né, fazendo um gancho ali que o Jefferson vinha falando e respondendo a tua pergunta, uma das coisas para mim, assim, que eu vejo é muito isso, assim, ó, de observar o corpo tá o tempo todo se comunicando. Né? Então, e as barras, ela é uma técnica, né, que ajuda, né, a gente a liberar essas coisas inconscientes que estão aí. E por isso que eu acredito que os toques são na cabeça, porque é na nossa mente que está as nossas crenças, os nossos traumas, as nossas dores. E por a gente não conseguir acessar, elas vão se manifestando através do corpo, né? Então, vem muito nisso também. Às vezes uma mulher, principalmente a mulher que tem a questão com a vaidade, né? Às vezes ela não se aceita gorda, mas ela não se pergunta por que ela tá gorda, o que tem ali, o que daqui a pouco ela tá segurando no corpo dela, né? O que ela tá ali se intoxicando no dia a dia dela que ela não tá olhando. E aí ela vai lá para um tratamento, às vezes agredindo o corpo, com cirurgia, com essas injeções, enfim, que tem aí que às vezes agridem o corpo, enquanto que se ela simplesmente parasse, olhasse e observasse o que o corpo está ali querendo falar, ela conseguiria perder aquele peso todo, perder aquela carga que ela está carregando ali pelo corpo. Né? Então, e aí, o bom das barras é isso, porque se tu não quer falar, tu pode fazer uma sessão, entrar em silêncio, como se diz, entra mudo e sai calado, não precisa falar. Porque a barra energética é o toque que vai liberando ali da tua mente. Então, pode, às vezes, numa sessão, tu liberar um monte de coisa que vai gerar um resultado transformador no teu corpo. E se quiser falar, também dá para falar um monte. Sim, com certeza. Se quiser, também. Eu trago isso porque o que acontece? Tem pessoas que não querem falar. Tem os dois lados, né? Não querem, porque às vezes é muito dolorido olhar para aquilo ali, então elas não querem falar, ou enfim, lá por as questões dela. Então, pode sim falar, tem pessoas que amam falar, que ficam a sessão inteira falando. Então, o bom das barras também, que não tem certo, não tem errado, né? É o que funciona para cada um. Exato. Aquela que não cala a boca a sessão inteira. Eu, às vezes, fico em silêncio, às vezes
fico falando também, não cala a boca. Fico falando o tempo todo. Também, depende. Varia. Tem sessões que eu vou para outro planeta, né? Eu sempre, o Jefferson que sabe, a gente toca muitas bases. Né? Tem sessões que eu digo assim para o Jefferson, filho, fui para outro planeta. Literalmente, assim, ó. Saio do meu corpo e vou para outra dimensão. Esquece que tem um corpo e... Me chama depois volta, opa. Eu tô lá, no outro planeta. Eu vivo na Terra. Então, respondendo a pergunta então, da Vivian, né, o que mudou em relação ao meu corpo com as barras de Access? Uma das coisas que eu tinha muito forte eram dores que eu não tinha diagnóstico, né? Então, eu tinha em 2013, 14, se não me engano, eu fui viajar, eu fui para Argentina, depois eu fui para a Índia, fiquei um ano lá, né? E um pouco antes disso eu comecei a ter muitas dores no corpo. E eu tive crises de pânico também, mas que vinham com dor, né? Tinha dor naquilo. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a ir em médicos, né? Tipo assim, pô, peraí, tem dor no peito, tenho, né, dor aqui, dor ali. E fiz tudo que é tipo de exame, tipo assim, não tem nada, não tá acontecendo nada, tipo assim, não tem um diagnóstico aqui, dores de cabeça, enfim, tinha um monte de coisa. E aí, passado o tempo, né, até enquanto estava na Índia, eu fiz meditação, já deu uma aliviada, assim, né, comecei a ler um livro lá, que chamava Amor, Medicina e Milagres, e começou a aliviar aquele processo. Quando eu conheci as barras, né, final de 2018, 2019, janeiro de 2019, fiz minha primeira classe de barras, eu conheci a ferramenta a quem pertence isso, né? E aí eu lembro bem certinho, assim, um dia, eu fiz a classe, foi uma quinta e uma sexta à noite, ela foi dividida em 2 dias, né? É uma classe de um dia, mas ela foi dividida em 2 dias. E aí, num domingo, eu estava em casa, eu estava assim, super... ainda estava com os desconfortos do corpo, porque né, a gente faz a classe, a gente aprende as ferramentas, a gente usa que ali depois pensa assim, tipo, tá, agora eu já sei, não preciso fazer nada com isso, né? Já sei, agora a minha vida vai mudar. Não, você quer continuar usando as ferramentas. Eu saí e fui numa lanchonete. Fui sozinha, assim, não estava afim de falar com ninguém. Fui numa lanchonete comer um X. E aí, na lanchonete, eu pedi ali e tal, e eu comecei a olhar nos aplicativos do celular, assim, vendo se tinha aplicativos de Access, né? O que Access Consciousness tem, né, com aplicativos? Tinha recém conhecido o curso, tinha gostado bastante. E aí eu encontrei o aplicativo, né, a quem pertence isso, do Dr. Denry. E aí eu lembrei da ferramenta naquela hora. Eu encontrei o aplicativo e eu lembrei da ferramenta. A pessoa que me facilitou, né, o Leonard, falou pra gente fazer 3 dias de a quem pertence isso depois do curso. E eu não tô fazendo. Não estava fazendo, né? E aí eu encontrei o aplicativo e é isso, tá bom. E aí eu fiquei fazendo, né? Usei o aplicativo para fazer e fiquei fazendo. E as dores começaram a passar. E aí, né, eu tive essa consciência. Como assim, né? É possível que dores no meu corpo sejam... Olá, Clarissa. Tudo bom? Clarissa também de Santa Cruz, aqui da região. É possível que dores no meu corpo sejam mudadas com essas ferramentas, tipo assim, simplesmente aliviar, simplesmente passar, né? Ou como foi o caso ali com a mãe na canalização do livro, né? Tinha uma dor, um desconforto, né? O que as entidades estão te presenteando. Então, essa foi uma mudança dinâmica, né? Às vezes a gente está consciente, nosso corpo está consciente de coisas que estão acontecendo na Terra, coisas que estão acontecendo no planeta, né? Nós temos essa habilidade de percepção, então tu tem um desastre natural que ocorre em algum lugar e... A Clarissa disse, mami poderosa por aí também. Sim. Oiê. Tem um desastre natural que ocorreu em algum lugar, um terremoto, e aquelas pessoas que estão morando lá, né, estão mais tensas, mais nervosas, e a gente tem essa habilidade de percepção. Tanto quanto entrar num ambiente e tu perceber que ali a energia está diferente, quanto algo que está acontecendo muito longe, né? A nossa habilidade de perceber
ela se estende aí para algumas pessoas a 18 mil quilômetros de distância, né? Que é quase o Japão. O Japão fica a 19 ou 20 do Brasil. Então imagina quanta coisa tu está consciente, isso pode se manifestar como dor no corpo e, na verdade, é alguma coisa acontecendo no mundo, né? Alguma coisa acontecendo no Brasil, às vezes alguma coisa acontecendo perto da tua casa, né, na tua cidade, ou tem um vizinho, alguém que está usando drogas, está inconsciente e o teu corpo percebe aquilo. E aí, se tu não reconhece e não usa a ferramenta, tu fica ali sentindo dor, sofrendo, né? Então, essa foi uma mudança dinâmica das barras de Axis com o meu corpo, né? Inclusive, a quantidade de pensamentos na cabeça também. Eu tinha pensamentos muito acelerados. Eu tinha que sair do trabalho e dar uma caminhada mais de uma vez um dia, trabalhando no computador, e eu comecei a fazer, né? A quem pertence isso? Comecei a usar a ferramenta, a quem pertence isso? E aqueles pensamentos iam esvaziando, ficando só os meus ali. E muito pensamento na cabeça também tende a dar uma dor de cabeça. Então, respondendo a tua pergunta, aí essa questão dos pensamentos aí é algo que a gente ouve muito, assim, dos clientes, né? Que eles relatam que após uma sessão de barras, né? Os pensamentos acalmam. E principalmente também após uma sessão de limpeza de entidades. Porque os pensamentos acelerados estão muito mais ligados a entidades, né? E é muito, muito, assim, ó, transformador a mudança que a pessoa tem. Então, eu que atendo bastante casos, assim, de entidades, né? Então, as pessoas chegam ali, assim, com 1000 pensamentos. E aí, elas, no outro dia, elas relatam, assim, que é como se tivesse esvaziado uma lixeira. Parece que estava algo, assim, cheio de lixo e elas tiraram e ficam com a mente que elas diziam, bom, elas me falam, assim, é muito comum, porque é uma frase que várias pessoas falam a mesma coisa, né? Elas dizem assim, é incrível, mas parece que eu não tenho nada para pensar hoje. Imagina que mágico isso, tá com a mente limpa. Então, é um presente, né? As barras, a limpeza de entidades é um presente na vida da gente, né? Então, assim, das pessoas se permitirem, né? Se entregar ao novo, soltar esses preconceitos aí com entidades, esses medos, porque as pessoas têm muito medo, né? Quando falam entidades, acham assim que é um espírito que vai ali. Não, é uma contribuição, elas são uma contribuição, né? Tanto que tá aqui, ó, isso aqui é o resultado, né, das entidades, ó, é um presente que eu recebi das entidades, né? Arquiteta de consciência, a arte de encantar a vida. Então, imagina, presente literalmente, é algo mágico, é um milagre, porque às vezes as pessoas não acreditam em milagre, eu sempre falo, eu acredito, porque na minha vida, a vida já é um milagre. Então, esse livro foi um milagre, é um presente realmente, quando a gente se abre, se permite. E tá para comprar o livro no teu link Sim, da bio? O link da bio ali. E também pode me mandar sensacional. E enquanto vocês estavam falando, começou a ensinar as barras, era nesse espaço, né? Ensinar as pessoas a funcionar a partir de um outro lugar. A gente funciona a partir das emoções, dos pensamentos, das sensações, né? E dá muito valor para isso. Todas as outras terapias têm muito sobre o que tu sente, qual é a tua emoção com isso, né? Elas valorizam e buscam muito isso. E em Axis a gente pede que sejamos mais infinitos do que finitos, né? A gente escolhe funcionar a partir do ser infinito, que é percebendo, sabendo, sendo e recebendo. São 4 verbos aqui, não coisas, né? Então, o que eu percebo disso? O que eu sei disso? O que eu posso receber disso? E o que eu sou aqui, né? O que eu sou além dessa emoção? Às vezes a gente está fazendo uma emoção para provar que a gente é amoroso, que a gente é cuidadoso, né? A gente está tentando provar alguma coisa através da emoção. E esse convite das barras funcionar a partir de outro espaço, né? Um espaço mais leve do que pensamento, sentimento, emoção, essa densidade disso, né? E aí vocês falando assim, essas mudanças, né? Tanto em vocês quanto nos clientes, me veio muito isso, quanto que a gente escolhe a partir daquele momento funcionar a partir do ser infinito, né? O ser que tudo sabe, tudo é, tudo pode,
tudo cria, e não a partir da finitude, né? Eu sou essa pessoa, dessa família, disseram que eu sou isso, então eu só funciono e coloco no mundo isso. Que possibilidade sensacional, surreal a gente tem quando a gente... Tá, ok, tem uma emoção aqui, ok, tem um pensamento aqui. Ok, eu tô sentindo algo no corpo, mas o que é isso mesmo? O que é além disso? O que a gente pode presentear ao mundo quando a gente está disposto a ir além do básico, né? Pensamentos, sentimentos, emoções. Verdade. Gente, a gente está 1h30 aqui. E eu que entrei só para dar um oi, né? Quero primeiro agradecer imensamente por o que fomos, o que criamos. E antes disso, e que está sendo criado ainda para o futuro com esse encontro. O que mais está disponível agora? Gratidão por todo mundo que passou por aqui, assistiu um pouquinho, quem vai assistir no futuro também. E se vocês quiserem falar alguma coisa para a gente encerrar. Sim, quem escolhe barras de Access, né, fazer tanto sessões como cursos de barras de Access, eu hoje estou em Veracruz e Santa Cruz do Sul, né, com os atendimentos e com o curso, então fica à vontade para me chamar, manda um direct ou clica no link da minha bio. Dependendo do caso, aí até em casa eu vou, tá? Porque tem pessoas aí que são bem conhecidas, em Veracruz é tudo pertinho, né? Até em casa eu atendo. Então, quais as possibilidades? Não escolha, não escolha. Sua vida pode mudar, pode ficar mais fácil, mais leve, não escolha. Sigam a energia. Seguir a energia é o melhor de tudo, né? Tanto que eu tô aqui na live pela energia, né? Nem tinha sido programada a minha participação e a gente foi pela energia, né? Então, quem sentir aí também o chamado aí da energia e estiver aberto aí para uma sessão de entidades, de limpeza de entidades comigo, isso pode ser feito online, tá? Porque é a energia que a gente trabalha, né? Ou uma leitura de alma, um acesso aos registros acásticos, que também não é presencial, tá? É uma técnica que eu faço à distância. Então, fica aí o meu convite, quem quiser conhecer essas técnicas aí, quem sentir a conexão com a minha energia, porque eu acredito que tudo é energético, né? E quem quiser fazer barras, a barras é presencial, né? Então eu estou atendendo aqui na minha cidade, então o pessoal que é daqui, da região, né? Aqui no interior de Veracruz, aqui no meu sítio, aqui no meio da natureza. Então, me chama aí, a gente agenda, tá? E agradeço, Vivi, a participação e numa próxima aí vamos fazer uma aí com foco na espiritualidade. Sim, eu já te convidei, né? Mas aí chegou a criação com o Brandon, eu comecei a focar em falar bastante mais sobre corpo, 3 dias de corpo e tudo mais. Mas enfim, tá sempre tudo certo. E vamos falar de espiritualidade depois que eu voltar de São Paulo. Eu ainda tava no espaço de resistir e reagir nas lives, então tá tudo certo. Gente, gratidão imensa por vocês, né? Pela nossa amizade, pelo nosso tempo que a gente se conhece, e, né? Não é só dessa, tipo assim, quanto tempo a gente já tá aí criando. Gratidão real, assim, do fundo do coração para vocês estarem escolhendo, colocar a energia de vocês no mundo. Eu tô aqui sempre vibrando, mesmo que eu não diga, ou que a gente não esteja se falando, mas eu tô muito feliz, muito grata por vocês estarem colocando o que vocês são no mundo, então como vocês podem aparecer cada vez mais e instigar cada vez mais as pessoas e desconfortar elas, tirar da zona de conforto. Exato. Quanta alegria, diversão, consciência e tudo mais a gente pode ser e criar no mundo. Gratidão por vocês, pela vida de vocês. Gratidão a todos aí que participaram, que assistiram, que vão assistir. Beijo a todos. Gratidão, Vivian. Gratidão. Gratidão também, gratidão pelo convite. Obrigado aí também, mãe, por entrar na live, né? A gente chamou ali, eu estava acompanhando. E parabéns também, Viviane, pelo movimento que tu está fazendo, né? Tanto com essa série de lives, né? Relacionadas ao corpo, né? Super importante, né? A gente trazer essa atenção para isso, esse olhar, né? De que algo mais é possível. E também pelo movimento que você está fazendo com
o Brandon, né? Trazendo o Brandon para o Brasil, tá incrível. Acho que é que nem disse o Maurício outro dia, né? A Axis será diferente no Brasil depois disso. Como pode melhorar? É isso aí. Parabéns, Vivian. Segue esse trabalho lindo aí, ó, sendo luz na vida das pessoas. Beijo. Gratidão. Luz cavocando a escuridão, né? Porque sem esse... Isso ainda todos nós. Aí né, não consigo. Vivian? Isso. Um beijo, Beijo, gratidão, até mais. Tchau, tchau. Até. Tchau, tchau. O que mais é possível agora que não era antes da live?